Bom dia, hoje são 14 de junho de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Nesse vídeo, mais um erro de língua portuguesa nesta revista Isto É, desta semana, 10 de junho de 2020, a data da revista. E o número é 2630. Aqui nesta revista, na página 64, mais um erro de língua portuguesa. Então vamos olhar, vamos analisar esse erro aí, gente. Na página 64, aqui está. A matéria aqui, cultura, do jornalista Felipe Machado. E aqui o título da coluna aqui, da matéria, Quarentena com Marcelo Adnet, aquele humorista da Rede Globo. Quarentena com Marcelo Adnet. Aqui está a matéria. Nessa matéria aí, o jornalista Felipe Machado comete aí um erro de língua portuguesa. Aqui está a matéria. Vou colocar aí o trecho aqui da matéria do Felipe Machado com o erro de língua portuguesa. E vamos ver se você aí, internauta, que está assistindo a esse vídeo nesse momento, se você descobre o erro aí. Se você descobrir o erro, você me avisa que mandarei para você uma rapadura lá do Ceará, lá de Sobral, terra em que nasci. Terra de Domingos Olímpio, terra do cantor Belchior, terra do humorista Renato Aragão. Então você vai receber uma rapadura via Correios. Vamos torcer para que o carteiro não coma a rapadura antes. Então vamos aí, acompanhe o texto aí. Então na página 64, o jornalista Felipe Machado, falando sobre o humorista Marcelo Adnet, escreve assim: em quadros curtos, publicados de segunda a sexta, às 19 horas. Basta isso aí. O erro de português está aí, nesse período. Vou ler novamente. Em quadros curtos, publicados de segunda a sexta, às 19 horas. Onde está o erro de língua portuguesa aí, gente? Analise aí. Onde está o erro de língua portuguesa aí? Vou ler de novo. Em quadros curtos, publicados de segunda a sexta, às 19 horas. Onde está o erro aí? O erro está nessa crase antes da palavra sexta, de segunda a sexta. Não há crase aí. E o jornalista colocou a crase. De segunda a sexta. Não há crase aí antes da palavra sexta. E vou aqui explicar a vocês. Vou explicar aí o porquê, certinho? Então eu fiz aqui um quadro explicativo. Então acompanhe aí. Veja. Acima aí, gente, eu coloquei essas expressões. De reticência a e b da reticência a com crase. Então muito cuidado com essa expressão, com essas expressões, melhor dizendo, de mais a e da mais a craseado. Entendeu? Muito cuidado. Como é isso aí? Como é que ficou entendido isso aí? Eu nem concordo com essa regra aí, mas é a regra. Então, como é que ficou aí decidido? É assim, quando aparecer de, como você vê aí, lá em cima, na letra A, quando aparecer numa frase, oração, o de, então o a será também apenas preposição, entendeu? O de é preposição.
Então, se o de é preposição, o a também será somente preposição, sem o acento grave da crase, entendeu? Já quando você pronuncia dá, porque dá é o quê? É um encontro, encontro não, é a contração da preposição de mais o artigo a. De mais a é igual a dá. E esse a aí craseado também significa a contração, não é? Da preposição a mais o artigo a. Então é assim, se o dá é uma contração de mais a, então o a será com crase, porque também crase é uma contração. Então ficou estabelecida essa regra aí. Repito, não concordo com ela. Não concordo com ela. Mas ficou estabelecido isso aí. Então eu vou repetir para que você grave. Quando você vê aí, você vai usar a expressão de mais a. Então se você usar o de, o de é uma preposição. Então esse a que vier depois será apenas preposição. Apenas a preposição a. Daí não pode haver a crase. Já no caso B, se você usar a expressão dá, como ela reúne aí uma contração, então se você usar o dá, você vai obrigatoriamente colocar o a craseado, porque dá é contração e o a craseado também é uma contração, entendeu? Então fica assim, se há uma contração, o a será craseado. Se não houver contração, apenas o de, a preposição, então o a será apenas a preposição a. Entendeu, gente? E aí foi o erro do jornalista da revista Isto É, o Felipe Machado. Então vamos aos exemplos aqui. O primeiro aí, veja, você diz assim, de segunda a sexta. Veja bem, gente, olha aí. De segunda a sexta é o exemplo aí da revista. Só que o jornalista colocou a crase antes da palavra sexta. E não há crase aí. Por que não há crase antes de sexta aí? Porque eu comecei com o DE, ó. Se eu comecei com o de, então o a será apenas preposição. E ele não vai aí entrar em contração com o artigo, entendeu? Então se eu digo de, lá na frente eu coloco o a sem crase. Então fica assim, ó. De segunda a sexta estudarei. Você diz assim, ó. De segunda a sexta estudarei. Então a sexta aí, esse a sem crase. Porque eu usei o de. Quando eu uso o de, o a será apenas a preposição. Não haverá crase. E o rapaz na revista colocou crase. Entendeu, gente? Coisa diferente é quando eu uso o da. Porque o da é a contração da preposição de mais o artigo a. Da. Se é contração, então o a lá na frente será com crase. Porque o a craseado também representa uma contração. Preposição a com o artigo a. Então é assim. Da é contração. Então o a com crase. Porque também é contração. Então eu digo, da página 25 à página 45. Então veja aí, por que eu coloquei crase nesse a aí, antes da palavra página 45? Por que eu coloquei o a craseado? Porque lá atrás eu usei o da. Se eu tivesse usado o de, seria esse a sem crase. Então, quando você usa o de, o a será sem crase. Quando você usa o da ou o do, lá na frente o a será com crase. Apenas isso. É fácil decorar isso aí. Então eu digo da página 25 à página 45. Aí é com crase, porque eu usei o da. O terceiro exemplo, do parque à avenida. Veja aí que o do é uma contração também.
da preposição de mais o artigo definido o. Então, de mais o é do. De mais o, do. Então, eu usei aí o do, que é uma contração. Se eu usei uma contração aí, o a lá na frente será também com crase, porque a crase significa também contração. Então, contração e contração. É por isso que está aí o acraseado, do parque à avenida, porque eu usei a contração de mais o, do parque. Veja agora o número 4 aí. Coloquei assim, de 14 horas a 18 horas. Aí, ó, de 14 a 18 horas. Porque aí esse a, apenas preposição antes de 18 horas? Por que não coloquei crase? Porque eu usei antes o de. Quando eu uso o de o a lá na frente será preposição, não haverá crase. Agora, se eu uso o da, das, do, dos, lá na frente o a será craseado. É simples assim. Veja aí no número 5. Das 14 horas às 18 horas, ou seja, das 14 às 18 horas. Veja agora a mesma expressão, ó. Só mudou aí o de e o das. Aqui eu usei das. Quando eu uso das, que é a contração de mais as, então aqui haverá nesse a aí a crase, que é a contração também da preposição a, mais o artigo aí feminino definido de 18 horas, né? Então veja aí a crase. Das 14 horas às 18 horas, com crase. Por quê? Porque eu usei o das. Já lá acima, no 4, eu não usei o das, eu usei o de. Quando eu uso o de, é apenas o a preposição, sem crase. Quando eu uso das, aí é com a preposição, com a contração, né? Aí é a crase. Das, vai haver crase. Quando eu digo de, não vai haver crase. O 6º exemplo, de Sobral. Sobral é minha terra natal, no Ceará. Uma importante cidade do Ceará, Sobral. Então vamos lá. De Sobral à Bahia. A Bahia aí, ó, esse a é sem crase. Por quê? Porque eu usei o de. Quando eu uso o de, o a será apenas preposição, não haverá crase. Para que haja crase é preciso a contração. Então, quando eu uso o de, o a lá na frente não será com crase. Aí está o exemplo, de Sobral à Bahia. Agora, quando eu digo da Bahia, veja aí, não usei o de apenas, eu usei a contração, o de mais a, da. Da Bahia à praia Canoa Furada. A praia Canoa Furada é uma praia lindíssima que fica no Ceará, a 160 quilômetros de Fortaleza, no município de Aracati, lá no Ceará, praia Canoa Furada. Quando eu estou em Fortaleza, sempre vou lá. Então veja aí, ó, eu digo da Bahia à praia Canoa Furada. Aí no caso, esse a será com crase. Por quê? Porque eu usei a expressão antes da. Se eu tivesse usado de, por exemplo, eu colocasse assim, de Bahia à praia Canoa Furada. Aí não haveria esse a, não haveria crase nesse a aí, entendeu? De Bahia à praia Canoa Furada, porque eu usei o de. Quando eu uso o de, o a será apenas preposição, sem crase. Quando eu uso o da ou o do, a palavra lá na frente, o a será com crase, porque o do e o da é contração. E o a com crase também é contração. Entendeu, gente? Ficou aí essa regra estabelecida. Repetindo, quando você usa o de, o a será sem crase. Quando você usa do, dos, da e das, o a lá na frente será com crase. Apenas isso. Porque no primeiro exemplo, de é preposição. Então o a também será preposição. Já quando eu uso o das
ou dos, ou da, o da é contração, preposição de mais a, da. Se é contração, então será o a lá com crase, porque a crase também é contração da preposição a com o artigo a, feminino. Entendeu? Então é assim, lé com lé, cré com cré. De, somente preposição, então apenas a preposição a. Do, a, dos, as, das, as ou a, aí será, o a lá será com crase. Por quê? Porque eu usei o das, o dos e o do, que são contrações, entendeu? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.